que esses seres, eles enxergam o ser humano e as vacas e os touros como comida. Assunto extremamente pesado, extremamente complicado, começando aqui no canal. Então, se esse vídeo desaparecer aqui do canal, já sabe. Provavelmente é porque ele foi tirado do ar. A história que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, no começo, ela vai parecer assim, uma fantasia louca da cabeça de um doido. Só que depois, à medida que a história vai avançando e que as provas vão chegando, vocês vão falar pra mim: eita! Então, se preparem. Vamos à história então. Philip Schneider entrou em um elevador em uma facility no meio do deserto. Ele desceu 100 metros, depois 200 metros, e ele chegou a um local onde ele descobriu coisas. Coisas essas que eu vou ter que ter muito, mas muito cuidado para contar aqui para vocês. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, cheia de dedos. Sabe aquela pessoa que está cheia de dedos para contar as coisas? Eu acho essa expressão sensacional. Porque se a gente é um alienígena, a gente ia ter que ter mais dedos, certo? Ou não, ou menos, talvez, ou 4. Porque esse dedinho aqui, ó, não serve pra muita coisa pros ET não, viu? Eu conheci um ET e ele me falou isso. Então hoje estou cheia de dedos para contar essa história para vocês. Porque o assunto é tenso e complicado num nível que se tiver algumas palavras no mudo, vocês já sabem. O ano era 1979 e Philip Schneider, que é geólogo e especialista em explosivos, estava trabalhando para o governo americano e ele foi levado para uma facility no deserto, ali na região do New Mexico, juntamente com a sua equipe. Ele foi escolhido para essa tarefa porque ele precisava conferir um problema técnico no subsolo de uma base militar perto de Dulce, no New Mexico. E quem conhece dos Paranauê dos ET já sabe que Dulce, esse nome, já é cabeludo, né? Ou seja, quem sabe, sabe o que rola nessa base de Dulce. O trabalho dele era apenas avaliar aquelas rochas e tentar entender os riscos que existiam da expansão daquela facility, ou seja, se eles precisassem utilizar algum tipo de explosivo, que risco teria para aquela região. Ele era expert nesse tipo de avaliação, só que naquele dia em específico ele não se sentiu bem, tipo, não tô legal. Porque várias coisas estranhas começaram a acontecer logo nos primeiros momentos ali da entrada na base. A primeira coisa estranha que aconteceu é que ele estava analisando ali as rochas com a equipe dele e uma fumaça preta, tipo um vulto, tipo um fantasmão. A fumaça preta passou ali no meio de todo mundo viu, todo mundo testemunhou. Só que ele também descreveu essa fumaça como sendo algo que ele nunca tinha visto antes. E eu entendo, quem vê fantasma pela primeira vez é assim mesmo, só que não era fantasma. Ele continuou andando, fazendo seu trabalho ali, explorando a caverna, sempre com o acompanhamento dos militares. Isso é muito importante de ser mencionado. Aí ele entrou assim, numa determinada parte da caverna. Quando ele virou para a direita, ele deu de cara com isso. Segundo ele, não era apenas um Grey, mas sim 3. E a gente já sabe, já é de praxe, eles andam sempre em 3, então a história bate. Se você ainda não assistiu o meu vídeo falando só sobre os Greys aqui no canal, eu recomendo. Só que o Schneider, ao ver essa criatura, ele ficou em pânico. Ele pegou a arma dele e deu um tiro na criatura. E deu um outro tiro na outra criatura. E sobrou uma criatura sem tiro. Essa criatura que sobrou sem tiro, ela ficou chocada. Falou, tô passada que esse homem vem aqui e tá atirando em nós. O que ela fez? Ela pegou, fez uma bola de luz azul. Eu falei que a história parecia fantasiosa, né? Eu também tô assim, não tô muito acreditando em Sr. Philip. Fez uma bola de luz azul e essa bola fez um pulso. No que fez um pulso, essa luz atingiu o estômago do Philip Schneider, que fez um corte e também decepou 3 de seus dedos. Exatamente esses dedos que estão aqui, ó. Depois desse pulso, que eu já achei bem assustador, aquele Grey que ficou sem o tiro,
ele foi para cima do Philip Schneider para Só que daí apareceram uns militares, içaram eles pelo elevador e tiraram eles de lá. E o homem em pânico, gente. Imagina a situação desse homem. Essa história, extremamente fantasiosa e muito difícil de ser acreditada, foi contada em 1995 em uma enorme conferência que aconteceu no Orange County, que é um município, um distrito que fica na Califórnia. A história é muito louca, muito fantasiosa, mas no dia que ele contou, ele fez questão de mostrar os dedos decepados e uma foto de como ficou o abdômen dele. Ele levantou ali a camisa na hora, mostrou para todo mundo, o negócio é meio feio. Agora, será que essa história desse homem é verdade? Será que ele realmente descobriu naquele dia, meio que sem querer, a existência de uma base alienígena ali naquela região do New Mexico? Para responder se é verdade ou se não é, nós vamos ter que contar algumas outras histórias. Então se prepara. Porque se você achou que essa primeira história parece mentira, o resto você vai falar, não é mais mentira não. Em 8 de julho de 1996, Jesse Gonzalez saiu de sua casa para verificar o seu gado, porque ele era pecuarista e trabalhava ali com os boizinhos e com as vacas. Essa fazenda do Jesse fica em Arroyo Hondo, que também é uma localização muito próxima da base militar de Dulce, fica a aproximadamente 200 quilômetros dessa região. O que ele viu ali no gado dele chocou ele em todos os níveis. Ele encontrou o seu touro mais condecorado nessa situação da imagem aí. O touro estava sem língua e sem olhos. Além disso, a pele do animal estava cortada e queimada com uma precisão de laser. Obviamente, eu não preciso nem falar que o animal estava inteiro drenado de sangue. Agora, que tipo de criatura faz isso? Gonçalves, inclusive, disse ao jornal local: "Eu conheço muitos tipos de predadores naturais e nenhum predador natural faz isso que aconteceu com meu touro." O que aconteceu na fazenda do Gonzalez não é um fato isolado e vocês devem saber muito bem disso, que essas mutilações, não só do gado, como de todos os animais da fazenda e da floresta, acontecem com muita frequência neste planeta, principalmente na altura do paralelo 27. Eu já fiz um vídeo falando só sobre esse paralelo, é uma linha, né, do planeta. E essa linha do planeta é o local onde esse fenômeno é mais recorrente. Na década de 70, esse fenômeno ficou tão incontrolável que o FBI iniciou uma investigação, só que até o momento a investigação permanece inconclusiva, ou seja, não se sabe o que causa esse fenômeno. Isso acontecendo com um animal já é extremamente assustador, né? Mas e se eu disser para vocês que não acontece só com animais, mas também acontece com humanos? Aí o negócio já muda completamente, aí o vídeo já fica para maior de 18 anos. Em março de 1956, o sargento Jonathan Lovett e o major William Cunningham partiram da base aérea de Holloman, que também fica ali no New Mexico, para procurar rastros, detritos de um foguete que tinha sido lançado. Eles precisavam recolher esses detritos, eles pegaram o avião deles e foram procurar. Então eles pousaram no meio do deserto e durante a busca, o major e o sargento se separaram para procurar. E quando o major William foi procurar o sargento, ele percebeu que o sargento Jonathan estava sendo arrastado por uma espécie de uma língua, uma mangueira, uma corrente que estava pendurada a um objeto voador não identificado, prateado, imenso. O major ficou desesperado, não conseguiu ajudar, entrou no avião e começou a pedir reforços para a base aérea dele. A base aérea chegou e eles começaram a procurar o sargento Jonathan e não o encontraram. E por 3 dias, uma busca quase que incansável aconteceu ali no deserto. Eles queriam encontrar pelo menos o corpo do sargento Jonathan, porque afinal de contas ele tinha família
e as pessoas queriam enterrá-lo da maneira apropriada. Finalmente, depois de 3 dias de busca, no último dia eles encontraram o corpo do Jonathan. E o corpo do Jonathan estava exatamente como o tourinho lá da fazenda do Gonzales, sem olhos, sem língua, inteiro drenado de sangue e com cortes a laser na pele. Como é que você explica para a família de um soldado um negócio desse? A parte mais confusa da história é que o corpo estava há 3 dias praticamente no deserto e não apresentava nenhum sinal de decomposição, ou seja, tinha alguma coisa ali naquele corpinho? Não era normal. Agora, de onde eu tirei essa história? Eu acordei hoje e falei, eu vou ali contar uma mentira para as pessoas? Não, gente. Eu tirei essa história de um documento de 600 páginas que é conhecido de vocês. É do Project Blue Book. Já ouviu falar? Bom, quem gosta de ufologia com certeza conhece esse documento. Esse documento é de acesso a todas as pessoas lindas e maravilhosas. Basta você entrar lá no site da CIA e baixar. Mais especificamente, eu tirei de dentro do Report 13, ou seja, o reporte de número 13. Dentro do Project Blue Book existe um outro subprojeto chamado Project Grunge. E é exatamente dentro desse projeto que essas abduções e mutilações com pessoas são descritas. Foi uma força-tarefa conduzida pelos militares americanos para tentar a todo custo identificar o fenômeno UFO e principalmente essas abduções. Porém, alguns dos reportes dentro desse projeto, eles foram reclassificados, ou seja, eles já tinham sido abertos ao público e foi aí que eu tive acesso, só que depois o arquivo foi recolocado como top secret de novo, ou seja, qual motivo? Além de tudo isso, a CIA também nega a existência do Report 13, ou seja, fala que existiu o 12, o 14, mas não existe o 13. Mas por que motivo existiria o 14, 15, 16 e não existiria o 13? Superstição com o número 13? Pode até ser, mas é estranho uma agência, a agência de inteligência dos Estados Unidos, ter superstição com o número. Além desses 2 casos que eu contei para vocês, existe um dos maiores casos da ufologia mundial também acontecendo nessa região. Porém, eu não vou me aprofundar nesse caso porque eu já contei aqui em detalhes tudo o que aconteceu com esse caso em um outro vídeo, que é o vídeo do caso Roswell. Se você ainda não assistiu, ele complementa essa história, porque são muitas coisas acontecendo no mesmo lugar. Porém, rapidinho contando aqui, o caso Roswell foi um caso que aconteceu no New Mexico, mais especificamente na cidade de Roswell. Lá em 47, caiu uma nave ali e já tinham fotos, já tinha um jornal, tudo pronto para ser publicado. A polícia foi lá, recolheu todo o jornal, um negócio muito louco, gente, por favor, vejam o vídeo do card, vocês vão entender tudo em detalhes. Só que esse assunto de Roswell parecia que já estava encerrado, porém em 2019 as pessoas ficaram ainda mais surpresas em saber que a história do caso Roswell, que aconteceu em 47, ainda não havia sido enterrada. O diário de um dos principais envolvidos no caso Roswell foi liberado ao público 30 anos depois de sua morte, o diário de Jesse Marcel. E ele alegava muitas coisas de outro mundo que aconteceram em Roswell naquela época. Alguns dizem que de fato o exército americano encontrou uma nave em Roswell naquela época. Outros dizem que não era só uma nave, mas sim as criaturas também foram encontradas, foram capturadas e foram levadas para a facility da Área 51 que fica ali perto. Só que documentos, testemunhos e tantas outras provas comprovam que o que aconteceu ali foi algo assim que ninguém especularia. Os documentos, as provas e as testemunhas dizem que eles encontraram 4 alienígenas do tipo Grey e alguns deles ainda estavam vivos depois da queda, que eles foram levados para a Área 51 e existem diversos desdobramentos dessa história. O que eu quero dizer com isso? Que depois desse caso, muita coisa aconteceu. Algumas das coisas que aconteceram estão aqui no canal, então eu recomendo que você assista a playlist Alienígenas. Os envolvidos desse emaranhado, dessa imensa confusão que aconteceu ali em Roswell em 47, eles foram instruídos a nunca falarem sobre o caso. Mas vocês sabem como as pessoas são, né? A principal testemunha que falou sobre isso e que assim chocou o planeta é Bob Lazar. E se você não conhece a história de Bob Lazar, mano, pare o mundo,
que eu quero descer. O que aconteceu em Roswell, gente, foi tão chocante, mas tão chocante que literalmente iniciou um contrato entre humanos e alienígenas. E eu tô falando isso com o maior coração aberto, porque é o que eu realmente sei que aconteceu ali. Curiosamente, essa história toda ficou oficial em 1954. De acordo com documentos, o ex-presidente Eisenhower, em 1954, ele esteve em um encontro com um dos representantes desses seres. E foi exatamente nesse dia que ele também teria assinado o Seminole-Greada Treaty, que é uma espécie de um acordo. Esse acordo especificava exatamente o que os aliens dariam aos seres humanos em troca de uma coisa bizarra. Esse treaty, o Greada Treaty, vocês podem procurar na internet, aí eu acredito que seja literalmente de domínio público, porque já tem muita gente falando sobre esse assunto. Ele especificava que os alienígenas, eles forneceriam tecnologias aos Estados Unidos e em troca eles poderiam abduzir uma quantidade, um número específico de animais e até humanos para conduzir experiências. Ou seja, nós fomos então vendidos para os alienígenas pelos americanos? Depois de alguns anos, ficou muito claro que a quantidade de abduzidos, não só animais como humanos, não era mais essa quantidade acordada no acordo lá do Greada. Se isso é verdade ou não posso afirmar para vocês que é verdade, tá? É que eu, Caroline, particularmente sei que é verdade, mas eu não posso falar para vocês é uma verdade universal, porque cada um tem a sua verdade, né? E principalmente eu gosto de trazer os dois lados da história aqui. Só que depois dessa data que foi assinado esse pacto, em 1954, os Estados Unidos apresentou um avanço tecnológico bizarro, e principalmente em se tratando de uma época onde eles estavam em guerra, né? A Guerra Fria. Em apenas 5 anos depois dessa data, satélites americanos espiões foram lançados. O laser foi inventado, a fibra de carbono também, e tantas outras tecnologias, gente, que fazem parte desse acordo. Ou seja, muitas das coisas que a gente utiliza hoje em dia, no presente momento, é fruto desse acordo. Se isso tudo é verdade, sim, nós temos que pensar nas duas hipóteses. Por qual motivo os alienígenas precisam abduzir as pessoas? Por que eles aceitaram esse acordo? Bom, John Lear, que nasceu em 1942 e era filho de William P. Lear, que é a mente brilhante por trás da Learjet, ele tem a resposta pra gente do porquê que eles precisam abduzir tantas pessoas e tantos animais assim. O John, gente, ele estudou para ser piloto comercial. Afinal de contas, o pai dele era dono da fucking Learjet, certo? Só que depois de trabalhar muitos anos como piloto comercial, ele entrou para a área militar pilotando jatos para o governo americano. E ele era um excelente piloto, um dos mais condecorados, só que em 1985 ele participou de uma reunião que mudou completamente o curso da vida dele. Nessa reunião ele ficou sabendo que os avistamentos dos OVNIs que ele tinha reportado durante os voos dele eram reais, eram legítimos e que isso estava sendo escondido da população. Foi por esse motivo que ele dedicou o resto da vida dele a investigar esses casos dos alienígenas. E em 1990, ele alega ter recebido 4 diferentes confirmações sobre uma base secreta escondida e mantida pela CIA em parceria com os alienígenas. A localização dessa base? Dulce, New Mexico. Mas a questão não era só a existência da base, que é um tanto quanto perturbadora. A questão é o que eles de fato estão fazendo ali dentro. A natureza dos experimentos eu não posso falar aqui dentro do YouTube, então eu não vou falar aqui dentro do YouTube. Eu vou contar isso rapidamente num videozinho que eu vou postar lá nos stories, tá? Então vocês devem imaginar o que eles faziam. Mas eu não posso falar exatamente o que eles faziam, porque o YouTube vai bloquear meu conteúdo, vai tirar o meu vídeo do ar e aí depois eu vou ter problema com isso. Mas vocês imaginem, fiquem com isso na cabeça, que tipo de experimentos que aconteciam lá. E me peçam lá no Instagram que eu conto nos stories, não vai ficar salvo, tá? Então vai lá,
me pede, fica por lá que aí eu conto assim que o vídeo atingir a quantidade de visualizações que normalmente atinge. O que o John Lear descobriu de fato é o que realmente os humanos e os alienígenas fazem ali dentro e por que os alienígenas precisam da língua, dos olhos e principalmente do sangue de vacas e humanos. E é perturbador. Ele finalmente descobriu por que esses Greys conduzem essas abduções. Na mesma época que Lear estava fazendo essas descobertas e contando para todo mundo e quase tendo a cabeça caçada, outra pessoa também estava falando sobre esses assuntos, que era ninguém mais, ninguém menos que Philip Schneider, do começo desse vídeo. O Schneider descreveu com muita precisão esses experimentos acontecendo lá dentro dessa base com animais e humanos. E também descreveu coisas que começam com Thor e terminam com Tura. Bom, tanto Lear quanto Schneider concluíram então que esses seres, eles enxergam o ser humano e as vacas e os touros como comida. E é por isso que eu falei para vocês que a gente não pode nem imaginar o que rola ali dentro, porque é extremamente perturbador. Não sei para vocês, mas eu estou um tanto quanto perturbada agora. Porque assim, até ser abduzido, experimento, bota chip, implante em mim, tá tudo bem. Já deve ter até acontecido. Agora, ter a língua comida por um ET, achei pesado. Alguns teoristas da conspiração que são mais radicais falam que tudo isso tem a ver com uma tomada do poder por parte dos alienígenas aqui nesse planeta. Mas, sinceramente, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito sim que experimentos bizarros estão sendo conduzidos até o presente momento ali na base de Dulce. Até porque o local é muito mais seguro do que a Área 51. E as pessoas ficam só focadas na Área 51. Gente, vamos mudar o foco? Além disso, existem muitos desdobramentos do caso Roswell, ou seja, eu realmente acredito que tem alguma coisa ali na base de Dulce. A gente tem fumaça demais para fogo de menos, sabe assim? Então a história é complicada. Bom, agora que você sabe de tudo que eu contei para você, você realmente acha que Philip Schneider estava falando a verdade sobre tudo aquilo que aconteceu, que eu contei no começo do vídeo? Ou você acha que ele inventou? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Não perca, sério, os últimos 2 vídeos do ano aqui no canal, porque são documentos que comprovam a existência de um local que a gente achava que não existia. Ai, olha, na boa! Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos e goodbye.